Estou morrendo de saudade de vocês, mas hoje eu estou passando para vocês um assunto relacionado a soluções, que é a concentração comum. Vocês viram na aula do Educa PE muita coisa relacionada a soluções. Que são soluções? Soluções são misturas homogêneas, ou seja, aquilo que apresenta uma única fase. Então, lembrando que para se trabalhar com soluções, nós precisamos de muitas estratégias, muitos cálculos para chegar a uma solução, tá? Vocês sabem que a gente encontra aí no mercado vários tipos de soluções. Medicamentos, perfumes, shampoos, tudo isso são soluções que são misturas homogêneas. Veja que nas soluções, na maioria das soluções, vamos trabalhar com litros e mililitros. Por quê? Gramas ou miligramas, que são porcentagens pequenas, tá? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho agora de concentração comum, tá? A concentração comum, ela é dada em gramas por litro, tá? Em gramas por litro. Mas para estudar a concentração comum, nós precisamos saber que a concentração comum é dada por esse C, vai ser igual a M1, e que eu vou chamar de massa do soluto. Lembrando, soluto é tudo aquilo que é dissolvido em um solvente. Então, M1 vai ser o soluto sobre o volume, que o volume é dado em mililitros ou em litro. Então, aqui eu tenho a fórmula da concentração, tá? Então, para vocês entenderem melhor esses tipos de M, a gente tem três M's diferentes, tá? O Mzinho, que é o M da solução, o M1, que é o M do soluto, e o M2, que é o M do solvente. Então, quem é a concentração? É o soluto sobre o volume. Esse volume é dado em litros. E a massa do soluto é dado em gramas. Por isso que a concentração é gramas por litro, tá? Mas aqui, quando a gente trabalha em litros, é bem especificado, porque é regra. Mas a gente sabe que a solução, ela é formada de soluto mais solvente. Por exemplo, eu quero saber uma solução onde eu tenho 2 gramas de soluto mais 10 gramas, pode ser considerado gramas também, de solvente. Então, eu vou ter quanto? Eu vou ter uma solução com 12 gramas de um determinado produto, tá? Então, veja só. O exercício de vocês vai ser baseado nessa fórmula, tá? Concentração, que vai ser igual a massa do soluto pelo volume, ok? Se eu digo que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. E eu digo que a massa de um determinado, a massa do soluto pode ser igual a 10 gramas. E a massa e o volume, se eu colocasse para vocês 100 ml, na maioria das vezes vem em ml, o que vocês deveriam fazer? Transformar para litro, que vai ser igual a 0,1 litros, porque eu vou dividir 100 por 1000. Então, vai ser 0,1, ok? Então, eu vou ter 0,1 litro. E eu quero saber a concentração. Se eu quero saber a concentração, que é dado em gramas por litro, tá? Eu vou fazer o quê? A concentração vai ser igual a massa do soluto pelo volume. Então, como eu vou fazer agora? Eu vou apagar aqui, a concentração vai ser igual a 10 por 0,1, tá? A concentração, eu vou dividir 10 por 0,1. Eu vou tirar isso aqui e colocar 100, tá? Então, vai ser 100 dividido por 1, que vai ser igual ao quê? 100 gramas por litro. Então, a concentração, 100 gramas por litro, tá? Mas se eu quiser calcular a massa, então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. A massa vai ser igual a concentração vezes o volume. É só multiplicar. Se eu quero calcular a massa de uma determinada concentração de 20 gramas por litro,
com um volume de 0,2. Então, a massa vai ser igual a 20 vezes 0,2. 2 vezes nada, nada, 2 vezes 2, 4. A massa vai ser igual a 4 gramas, ok? E aí vocês terão um simples resuminho e uma atividade para fazer, porque a fórmula é bastante pequenininha, ok? Um beijo para vocês, trabalhem direitinho.